Muito importante. A situação do Alexandre de Moraes acabou de ir de muito ruim para péssima. A casa caiu para o Alexandre de Moraes e seus amiguinhos do STF. Esse pessoalzinho vai acabar ficando sem poder vir para os Estados Unidos. Vão perder o ticketzinho para Disney, vão perder suas propriedades. O negócio está ficando cada vez pior para o ditador. Quem é que está aqui e você lembra das muitas lives que nós fizemos explicando sobre os Estados Unidos, deputados federais, junto com Paulo Figueiredo, aquela galera toda? Vocês lembram da carta que foi enviada para o Alexandre de Moraes? Quem é que lembra? Coloca eu aí, coloca aí no comentário, vai ali e coloca eu. Então, aí muitas pessoas falam daquela carta, não deu nada, não aconteceu nada. Bom, daquela carta, o Alexandre de Moraes não respondeu. Parece que o Pachecozão também não respondeu e o excrementíssimo Lira também não. Só que o deputado federal americano e responsável, né, por essa Comissão dos Direitos Humanos, ele lembrou isso e lembrou muito bem. Então, o negócio está ficando cada vez pior para o ditador brasileiro. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. E se você quiser ajudar a gente, você pode vir aqui e dar um valeu. Se você gostou desse vídeo, dá um valeu, porque é uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Dá um valeu para que a gente continue fazendo esse trabalho todos os dias. Vai lá, eu vou responder todos vocês que derem um valeu hoje no nosso canal. E também nós temos agora uma comunidade da trincheira. Se você não ouviu falar disso aí, meu amigo, você está perdendo. Fizemos uma live maravilhosa ontem explicando para as pessoas o que é o Deep State, o que é o globalismo, o que é o sistema. Então as pessoas ficaram sabendo sobre isso. É uma comunidade fechada onde você está protegido, onde eu e você podemos falar de qualquer coisa. Lembra quando a gente não podia falar de Covid, não podíamos falar de laptop, não podíamos falar que Lula andava junto com ditadores, não podíamos falar de todas essas coisas, maquininhas, máquinas, tudo isso. Bom, lá a gente pode falar de tudo isso. Então a comunidade, ela tá aí para você. Vá aqui no comentário, tem a comunidade no comentário, também tem na descrição no canal e também vou colocar aqui onde você está escrevendo agora, tá? Vai lá e dá uma entrada. Vamos direto ao assunto, isso aqui é interessantíssimo. Olha só o que está na matéria aqui nos Estados Unidos. Amém. Fundação Liberal dos Estados Unidos critica a censura digital de Moraes ao Twitter. Não é somente uma crítica, é muito mais do que isso. O nosso querido deputado Gustavo Gaia, ele falou isso aqui pra gente. Vamos lá ver o que o Gustavo Gaia falou. Vamos aqui junto com o nosso querido deputado Gustavo Gaia. Fábio, por que você gosta de usar muito o vídeo do Gustavo Gaia? Porque ele é um deputado. A gente gosta de usar senadores, deputados, porque é muito melhor usar as pessoas que estão lá dentro, né? Então vamos lá, o que ele fala aqui. E a gente vai fazer uma análise do que ele fala. Vamos lá. Muito importante. A situação do Alexandre de Moraes acabou de ir de muito ruim para péssima. Não só a situação dele aqui no Brasil, que nós já estamos vendo aí uma real possibilidade de um impeachment, de maioria no Senado. Nós já estamos com 36 senadores favoráveis ao impeachment dele, faltando apenas 5 senadores para que o processo de impeachment seja instaurado e ele seja afastado do cargo, coisa que nós nunca imaginávamos que fosse acontecer, está acontecendo. A situação dele internacionalmente acaba de ter uma piorada muito acelerada agora. Vamos lá. A Aliança Internacional em Defesa da Liberdade é uma instituição internacional sediada nos Estados Unidos, é uma instituição grande, com centenas de pessoas espalhadas pelo mundo, que tem como único objetivo lutar pela liberdade de expressão, respeito aos direitos humanos. Essa associação, essa aliança, que é a ADF, acaba de lançar um projeto contra Alexandre de Moraes, que eu quero mostrar para vocês. Com certeza a imprensa não vai falar disso, mas o título é Censura Global requer uma resposta global. Diga não à censura governamental do X no Brasil. E aqui eles fizeram uma carta aberta, assinada por mais de 100 autoridades internacionais. Dentro dessas 100 autoridades internacionais, nós temos aqui professores das universidades de Londres,
professores da Universidade de Oxford, historiadores, autores de vários livros, jornalistas, militantes, diretores de outras entidades, presidente do Sindicato da Liberdade de Expressão na Suíça, Attorney General, promotor público de Utah, editor da revista O Eventos Humanos, diretor do projeto Consciência. Cara, são muitas e muitas pessoas. Da Universidade de Nottingham, são autoridades, Universidade de Oxford. Então nós estamos aqui falando de 100 autoridades, tá? 100 autoridades do mundo que assinaram essa carta que eu quero ler para você agora. Vamos lá. Excelentíssimos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você acompanhar. Isso aqui... Então, parando aqui primeiramente, pessoal, você vê isso aqui, aquela coisa, né? A importância de que eu e você, nós tenhamos essa luta, não somente no Brasil, mas também no mundo inteiro. É uma luta global. O Alexandre de Moraes e o Lula, eles caíram no cavalo. Porque dentro dessa carta, certamente, tem pessoas até de esquerda. Tem matérias de Washington Post, matérias de The Economist, são matérias totalmente de esquerda, jornais de esquerda, indo para cima do Alexandre de Moraes, dizendo que ele é um ditador. Então, o Alexandre de Moraes, como nós... O próximo aqui, vou botar um outro vídeo que nós fizemos aqui, daqui mais ou menos uns 15 minutos, a gente bota um outro vídeo, não daqui não. É mais ou menos isso, uns 20 minutos botar outro vídeo, que fala que o impeachment do Alexandre de Moraes é inevitável. E eu acredito que o Caio Coppola está falando que realmente é inevitável. Nós não temos mais, a pergunta não é mais se o Alexandre de Moraes vai cair. A pergunta agora é quando ele irá cair. Porque ele irá cair. A gente só não sabe quando, né? Vamos continuar aqui, agora ler a carta. Vamos lá. E tem mais, pessoal. Tem dos dois, duas coisas, né? Vamos lá. A situação do Alexandre de Moraes está insustentável no mundo inteiro. Excelentíssimos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados do Brasil, nós, abaixo-assinados, condenamos o recente ataque à liberdade de expressão do Brasil, temos testemunhado ameaças crescentes a esse direito fundamental em todo o mundo no último ano. O fechamento da rede social X no Brasil, ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, representa uma escalada perigosa dessa tendência preocupante de censura global à liberdade de expressão. Em 8 de agosto, o X anunciou que o ministro Alexandre de Moraes havia ordenado o bloqueio de determinadas contas com amplo alcance popular, de jornalistas a figuras públicas, sob o pretexto de combater a desinformação. Quando o X resistiu à demanda de censura, o ministro respondeu com ameaças de prisão, embora a plataforma continuasse acessível. Em 30 de agosto, o ministro ordenou o bloqueio imediato do X em todo o país e ameaçou a imposição de multas de cerca de $9 mil por dia para qualquer pessoa que usasse um VPN para acessar a rede social. Esse ato de ativismo judicial pune tanto a plataforma quanto seus usuários, sufocando a liberdade de expressão e violando... Sufocando a liberdade de expressão e violando a própria Constituição brasileira, que proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A decisão também viola acordos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Tal situação se acende para muito além do Brasil, servindo como exemplo impressionante de uma tendência crescente de censura por parte de autoridades governamentais, que estão se tornando cada vez mais agressivas na supressão de discursos que consideram questionáveis. Se for permitido que essa censura persista no Brasil, isso poderá estabelecer um precedente perigoso, que se espalhará rapidamente. Recentemente, outros líderes mundiais expressam sentimentos pró-censura e não há caminho mais rápido para o fim da democracia do que a erosão da liberdade de expressão. Pedimos ao governo brasileiro que restabeleça o livre fluxo de informações a respeito dos direitos de seus cidadãos, de expressar suas opiniões sem medo de represálias. Deu uma parada aí, peraí que vai voltar de novo. Peraí. Liberdade de expressão não é negociável, não é um privilégio. É uma pedra angular de toda a sociedade democrática. Devemos defendê-la sempre que estiver ameaçada, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. E aqui você pode assinar. Eles acabaram de lançar esse projeto. Você clicando aqui, você pode assinar. Coloca o seu e-mail aqui em cima e você assina esta carta.
Nós já temos até agora mais de 1.000 assinaturas, lembrando que essa carta está sendo liberada agora e eu estou sendo uma das primeiras pessoas a divulgarem esta iniciativa. Fora isso, e aqui nós vamos entrar em outra parte, que é essa aqui, ó. Direitos humanos da Câmara dos Estados Unidos pedem a volta do X no Brasil. Então, o presidente do Comitê dos Direitos Humanos dos Estados Unidos, que é o Chris Smith, presidente do Subcomitê dos Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, disse que o Brasil deve reverter o curso e acusou Moraes de provocar crise. E aqui, entre as falas do presidente do Comitê dos Direitos Humanos do Congresso americano, o governo do Brasil aumentou as apostas e atingiu um novo nível. Ele passou da perseguição à oposição política, removendo-a das mídias sociais, para proibir uma das maiores redes sociais de notícias do mundo a tornar ilegal o acesso dos brasileiros a ela. O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, afirmou o parlamentar americano. E ele continua mais aqui embaixo. Para responder à crise que Moraes criou no Brasil, eu estou agora trabalhando com colegas na legislação sobre o assunto. Ou seja, legislação está sendo criada nos Estados Unidos, na Câmara, nos deputados, no Congresso americano, para dar penalizações, sanções ao Brasil, porque o Brasil não é visto hoje como um país que não respeita os direitos humanos, não respeita a liberdade de expressão. E aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre isso, né? Como a gente vem falando para vocês há algum tempo, que o Elon Musk, quando prenderam o avião do Maduro, o Elon Musk falou, tomara que o Lula esteja acostumado a andar de voo comercial, porque eles insinuou que iria prender também o avião do Lula. E aqui ele fala claramente que iria colocar sanções sobre os amigos do Moraes, sobre o ditador. E lembrando a você que o presidente Donald Trump já falou oficialmente que o Elon Musk estará junto com ele em um dos seus gabinetes. Ou seja, o Elon Musk, o braço direito do presidente Donald Trump, certamente irá lutar contra o ditador. O ditador tem feito o Elon Musk o seu inimigo número 1. Então o Elon Musk não vai olhar para trás, o Elon Musk não vai dar mole. Ele vai para cima. Isso aí é certo. Então, esse pessoal togado, esses amigos dos togados, todos que têm tá muito próximo ao Alexandre de Moraes, tenham muito cuidado, porque vocês todos irão rodar. Essa é a grande realidade. Continuando aí com o Gustavo Gaia. Vamos lá. Vamos ver o que o Gustavo Gaia continua lendo aqui, porque é interessante. Tem mais coisa para falar. Dá o joinha, compartilhe com seus amigos, pessoal. E dá um valeu se você não deu ainda. No dia 21 de junho, enviei uma carta ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre alegações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro não respondeu, nem tive notícias dos presidentes do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também receberam minha carta. Ou seja, ele enviou para Alexandre de Moraes uma carta pedindo explicação. Alexandre de Moraes não explicou e ele disse, se você não explicar, nós vamos trabalhar numa legislação para dar sanções ao Brasil. Sanções econômica, social, de viagens, cancelamento de passaporte. Eu acredito que, depois disso tudo, o governo americano já está entendendo, o Estado americano está entendendo que o Alexandre de Moraes deve sofrer penalizações, punições severas, como retenção de seus bens, suspensão do seu passaporte, sabe, dele e dos outros ministros da Suprema Corte que estão trabalhando hoje para destruir a nossa liberdade de expressão e desrespeito à nossa Constituição. Se a batata do Alexandre de Moraes estava assando no Brasil, agora ela começou a assar também fora das fronteiras brasileiras. Alexandre de Moraes se tornará, talvez, o primeiro-ministro da nossa Suprema Corte, não aceito em nenhum país democrático por ser um ditador, se igualando a Maduro. Maduro é isso, né? Eu não sei se o Moraes imita Maduro ou se é o Maduro que imita Moraes, tanto faz. Então você vê, aqui o Gustavo Gaia falou uma coisa interessante e a gente precisa trazer para vocês algumas matérias importantes sobre isso, né? Aqui você tem algumas matérias, né? Fundação Liberal dos Estados Unidos critica a censura digital de Alexandre de Moraes no X. Aqui a gente já mostrou para você. Deixa eu mostrar um outro aqui agora para você, muito interessante para a gente fazer a nossa... Aqui foi aquela que o Gustavo Gaia leu, né? Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos pede volta do X do Brasil. Aí ele fala um montão de coisa aqui, interessante a matéria, interessante
Aqui, ó. O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, afirmou o parlamentar. No documento, Chris Smith disse não ter recebido resposta a pedido de informações enviados a Moraes ao Congresso Brasileiro. No dia 21 de junho, enviei uma carta ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre alegações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro Moraes não respondeu. Nem tive notícias dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, que também receberam minha carta. Reclamou o congressista americano. Interessante que nenhum deles responderam, né? Você vê a falta de respeito, a falta de tudo que a gente entende nesse mundo, né? Só coisa ruim mesmo o Brasil virou hoje. Agora, olha isso aqui, pessoal, para você entender. Vamos lá. Estados Unidos impõe sanções a aliados de Maduro por papel em obstrução da eleição. Chefe da diplomacia americana disse que a saída de González da Venezuela é o resultado direto das medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro desencadeou sobre o povo venezuelano. A mesma coisa que nós podemos dizer sobre o Alexandre de Maduro. Ele também fez com que várias pessoas fugissem do Brasil, né? Os Estados Unidos impuseram sanções nessa quinta-feira, de 16, ontem, a 16 autoridades venezuelanas, alinhadas com o presidente Nicolás Maduro pelo seu papel de obstrução de eleições livres e justas no país. As sanções ocorrem mais de um mês depois das eleições presidenciais na Venezuela e dias depois do candidato da oposição, Edmundo González, ter fugido do país. Os Estados Unidos consideram González o candidato vencedor das eleições. Sua saída da Venezuela é o resultado direto das medidas antidemocráticas de Alexandre de Maduro. Desencadeou sobre o povo venezuelano, incluindo contra González e outros líderes. A oposição desta eleição, disse o secretário de Estado Antony Blinken em comunicado domingo. As novas sanções incluem líderes do Conselho Nacional de Eleitor do CNE, ou seja, o pessoal do STF, né, americano, do TSE venezuelano, alinhado com Maduro e do Supremo Tribunal da Justiça, o pessoal alinhado do Supremo Tribunal da Justiça, que impediram o processo eleitoral transparente, divulgação de resultados eleitorais precisos, bem como familiares, olha isso, como militares, inteligência e governo responsáveis pela intensificação da repressão através da intimidação, detenções indiscriminadas e censura, afirma um comunicado de imprensa do Departamento de Tesouro. Esses funcionários foram nomeados por Maduro, que foi o alvo das sanções em 2017. Então, pessoal, o que acontece aqui? Vamos entender. Você viu que as sanções vindo direto do presidente dos Estados Unidos, né, não passou no Senado, é o que eu falei, o presidente dos Estados Unidos ele tem poder para sanções em várias ocasiões, né? Então, no caso aqui, ele faz sanções não ao povo venezuelano, mas são sanções aos amigos do rei. Ou seja, por isso que eu estou falando, a casa caiu para Moraes e seus amiguinhos. As coisas que estão acontecendo no Brasil podem trazer sanções aos amiguinhos do Moraes. Não somente os togados que estão ao seu lado, mas as pessoas que estão apoiando ele. Os delegados que estão cometendo os crimes junto com ele, os delegados que estão obedecendo às ordens ilegais, as pessoas que cumpriram as ordens ilegais. E aí você vê, Fábio, mas olha só, eles estão fazendo isso na Venezuela e não teve resultado. Primeiro, que na Venezuela eles deixaram cruzar aquele ponto que não tem mais volta. Essa é a diferença. No Brasil, nós não cruzamos essa linha ainda. Então, o Brasil tem volta, o Brasil tem conserto. E com esse tipo de sanções, se o presidente Donald Trump ganhar as eleições e o Elon Musk, nós sabemos que será o braço direito dele, e se fizerem sanções contra os amigos do Alexandre de Moraes, aonde, como aqui mesmo a matéria disse, contra o pessoal da Venezuela, eles terão seus bens prendidos nos Estados Unidos, não poderão viajar para os Estados Unidos, ou seja, todas essas sanções sobre eles, certamente eles colocarão uma pressão em cima do ditador Moraes. E aí, ele sim pode ser impeachmentado. Então, são mais uma carta no nosso baralho que a gente pode jogar para vencer esse jogo. Esse jogo é um jogo difícil, porque estamos lutando contra um ditador. Mas, cada vez mais, coisas acontecem de forma positiva para ajudar o povo brasileiro. Claro que o ditador Moraes, ele não vai descansar, não vai cruzar os braços, não vai desistir.
A probabilidade é que, como ele está encurralado mais uma vez, ele venha para cima com tudo. Mas nós estamos preparados. Os Estados Unidos agora está batendo de frente, os amigos deles estão preocupados, porque quando você vê na grande mídia dizendo que ele será censurado, né, que o pessoal dos direitos humanos estão questionando o Alexandre de Moraes, grupos internacionais estão questionando o Alexandre de Moraes, jornal Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, The Economist, todos eles acusando o Alexandre de Moraes. Vai chegar um tempo que ele não tem outra opção. E as pessoas que estão por cima dele vão entender que ele está muito caro. Ele está custando muito caro, o preço dele é muito alto para o sistema. Então é bem capaz, cara, eu não duvidaria eles usarem o Alexandre de Moraes como boi de piranha. Usam o Alexandre de Moraes como boi de piranha e dizem que toda a culpa era dele, que eles só fizeram aquilo porque precisavam. Ó, lembrando que se eles entrarem numa dizer, a gente só obedeceu, lembra o que aconteceu lá no tribunal de Nuremberg, aonde eles falaram também isso e não funcionou. Não funcionou. Não teve um bom resultado. Entendeu? Então, o mesmo vai acontecer no Brasil. Assista o nosso vídeo que a gente vai botar daqui a pouquinho, que a gente fala um pouquinho sobre isso. Que o impeachment do Alexandre de Moraes é inevitável. A pergunta não é se ele será impeachmentado. A pergunta é quando é que ele será impeachmentado. Galera, não esqueça, vá ali, entre na comunidade da Trincheira, um lugar onde você está seguro, e lá nós vamos falar abertamente de todo o sistema, de toda a maldade, as coisas que não podemos falar porque somos proibidos pelo próprio sistema, tá? Assista aí e entre na Trincheira. Deus abençoe a todos, vejo vocês no próximo vídeo, e todos os dias, você sabe que às 15 horas nós estamos juntos. Eu faço um convite para todos vocês estarem na nossa live 5 para as 15. 5 para as 3 da tarde, esteja presente esperando, tá bom? Deus abençoe a